Cara, vamos lá, você, terceiro álbum, tu partiu. Você acha que nesse momento o Nat Roots também sofreu um baque também, o mercado, a banda deu uma desaparecida de leve, assim? A banda, Pelo menos assim, no cenário sempre mainstream. teve altos e baixos, mas também te falei isso, a banda sempre foi meio correndo por fora e a história da banda foi meio sempre nadando contra a corrente, né? Então, nunca teve assim alguém que apadrinhou a banda, nunca foi queridinho da mídia, queridinho da MTV, nunca, né? Nunca teve essa facilidade assim. Então, isso por um lado foi bom, porque a banda sempre foi uma banda do povo, do público, Sim, fãs fiéis, né? fiéis. E é incrível isso, porque a banda ao longo desse tempo sempre você vai os shows são lotados, você não vê a banda, não ouve na mídia, não escuta na rádio, mas você vai no Impressionante. show e, né? E vocês hoje vão tocar aqui no Rio, cara, em um lugar que é 5, 6 mil pessoas por aí, Isso. né? Que é um lugar grande, né, cara? Grande, é. E Rio de Janeiro, capital, numa sexta-feira, que é feriado ontem. Então, assim, cara, eu vejo também que por que eu perguntei desse. Você falou do altos e baixos? É. Porque o Nat Roots deu uma levantada com algumas músicas, né? E eu acho essa persistência bonita pra caramba, porque a vida é a respeito de persistir, né, cara? Sim, E uma sim. banda é a mesma coisa, né, cara? Não tem. Persistência. Porque muitas bandas. Eu não sei se você lembra da época dos acústicos, né? Que ressuscitou várias bandas. Sim, sim, sim. Várias bandas que estavam desaparecidas. Sim. Capital Inicial foi um Capital caso. foi. Ninguém lembrava mais de Capital. Daqui a pouco Acústico O Capital, acústico, pô, os caras estourou, reviveram. ressuscitou mesmo. O Deni Conceição, que é o nosso percussionista hoje em dia, ele tocou no Acústico Capital. Aí depois o Bruno saiu, ele veio pra banda, tá com a gente até hoje. Ele é um percussionista de Salvador, muito bom. E nesses 10 anos que você ficou afastado, você continuou acompanhando a banda. E o que você estava fazendo nesses 10 anos? Lá em Brasília, dando aula de guitarra, fiz várias produções musical de artistas e bandas de Brasília também, né? E seguindo com o meu trabalho também. E lá em Brasília também é assim, a gente aqui e ali sempre fez tributo. Tem um show lá que desde antes do Nativos a gente já fazia, que é o tributo a Led Zeppelin com a Adriana Facchini, que é muito legal. Fizemos tributo a Jimi Hendrix, a Steve Ray Vaughan também. E sempre tocando na noite em Brasília e fazendo isso, produção musical, dando aula de guitarra. Você conseguiu compensar, porque são dois negócios da música diferentes, né? Sim. Quando você está numa banda, existe ali uma garantia, né, cara? Que você tem o show, está vindo a grana, e quando você está fora, você tem que correr atrás de uma outra maneira, é mais a respeito de você, né? Sim. Você não sentiu nada assim, nenhum baque financeiro nessa... Um pouco, mas, por exemplo, nessa época mesmo, como eu te falei, né, que eu saí, a banda também não estava assim... A coisa também estava meio apertada, porque tinha mês que tinha show bastante, outros não tinha e tal, então também estava dependendo de uma coisa que ali também era incerto, né? Tava mais antes incerto. da banda, quando eu comecei a viajar muito com a banda, eu tinha parado de dar aula, né, de guitarra. Aí voltei e assim, antes da banda e depois sempre tive os horários bastante cheios, bastante aluno, então... É porque você falou que foi o Luiz, acho que disse que o Nat Roots já acabou e voltou várias vezes de forma não objetiva, mas subjetiva, né? De ter aquele momento que às vezes a galera desanima e fala, acho que agora deu e tal, aí de repente vem alguma coisa que ressuscita. Por exemplo, na época do 5º disco, aí veio a música Quero Ser Feliz também, que deu uma levantada na banda. Aí depois já... A banda também tá dando aquela sumida, aí veio o Reggae Power, aí saiu Isabela e Bruno, aí também parecia que a banda ia, né? Pô, saíram... Já tinha saído, depois saiu mais 2 membros do original, mas aí veio o Reggae Power, que originalmente era para ser um DVD só com DVD e disco ao vivo, né? Com todas as músicas de até então, e surgiu essa música. E essa música estourou, né? Foi uma das músicas mais tocadas daquele ano de 2007. 2007? E depois veio... Aí depois veio o acústico, né? Que também deu uma levantada. O acústico foi interessante, que... Cara, o acústico deu uma levantada de um jeito que... Eu voltei logo no comecinho da turnê do acústico. A gente ficou quase 3 anos na estrada com esse show. Não aguentava mais. Não aguenta louco para voltar a guitarra elétrica. Não aguentava mais tocar violão. E depois veio... Aí a gente gravou, depois do acústico, veio um projeto que foi muito legal, mas durou 1 ano só, que foi o Reggae Brasil. A
A gente fez um show lá em Salvador, convidou os maiores nomes de reggae, né, do Brasil. Teve Edson Gomes, teve a galera do Cidade Negra, tantos outros nomes, Mascavo participou. E a gente tá falando de reggae. Teve Cidade Negra, né, cara? Que injustiça também a gente não Foi, citar Cidade Negra, uma banda Cidade importante Negra, de reggae. Foi anterior, né, cara? Foi, Né? anterior. Então eu cometi esse sacrilégio lá no início, né? Falei que, na verdade, Cidade Negra foi uma banda super importante, foi estourou super também. importante, E que foi do mainstream, né? Do foi pop mainstream, e tal. Tony Garrido, né? Quando entrou o Tony Garrido, a banda... Teve um primeiro álbum com outro... O Raiz Bernardo. Exatamente. Que foi um álbum até que aconteceu alguma coisa. Mas o segundo álbum explodiu, né, cara? Foi. Mas voltando aqui, então, você, depois desse projeto de Salvador, o que aconteceu? Esse de Salvador, o projeto chamou Reggae Brasil, aí voltou as guitarras elétricas, foi legal, ficamos um ano. Na verdade, o Reggae Brasil foi gravado em janeiro de 2015, mas só foi lançado em 2016, porque a gente ainda estava na turnê do acústico. Mas também sem inéditas. Sem inéditas. E a gente tocando também músicas de outros artistas. Tá. Engraçado que tinha músicas, por exemplo, aquela O Anjo do Céu, do Mascavo. Muita gente que acha que é do Nat Roots, não é. E aquela outra, Me Namora, do Edu Ribeiro. Todo mundo acha, adoro aquela música de vocês, Me Namora. Não é nossa. Porque vocês gravaram nesse projeto. Não, aí depois que a gente gravou, aí falou, por exemplo, tá bom, agora pode falar que é nossa. Então, qual foi o próximo álbum de... Aí, em 2017... lançou um álbum só de inéditas, que foi o Índigo Cristal. A banda estava há 8 anos, desde 2009, que não lançava nada... Nossa, Deus. Nada de... Assim, lançava singles, uma música aqui, outra aqui, mas um disco só de inéditas. Mas os singles chegaram a repercutir algum assim? Teve o Você Me Encantou Demais, foi uma música que tocou bem. Teve alguns, sim. E esse disco de 2009 também teve algumas músicas. O disco Raça Man, teve Sorri Sou Rei, que estourou. Essa aí arrebentou mesmo. Então depois a gente está em 2017. Tu já tá na banda e aí fizeram um só de inéditas. Só de inéditas. E como foi a repercussão? Foi ótimo, foi excelente. Muito bem recebido. Aí, música como Na Positiva, Sol do Meu Amanhecer, foi uma música que tocou bastante também. Dois Planetas, tem outras também, mas foi um disco muito bem recebido pelos fãs, foi uma alegria. E aí, como o Alexandre e a banda construiu esse estúdio, né, do lado da casa dele, aí começou a produção. Aí em 2018, quando viu, já tinha mais um tanto de música, já lançou um outro de inéditas, que foi o I Love. E aí a turnê não parou, né? A gente estava na turnê do Indie Cristal, aí gravou e continuou, só foi inserindo as músicas novas, foi quase que um lado A, volume 1, volume 2, assim, vamos dizer, né? Qual que teve com o Big Mountain, numa participação deles? Big Mountain não, teve com o gringo. Soja, teve com uma música Soja, teve a música com Catch a Fire, que é lá da Nova Zelândia. Teve, agora, recentemente, o América Vibra, o Zig Marley, né? Participou. Teve uma música em inglês nesse álbum, não teve, não? Do I Love. Tem o próprio I Love, que é o Morgan Heritage. Pode crer. Foi a primeira música mesmo do álbum, não era isso? A primeira? Foi, primeira do I Love, que sim. Com Morgan Eu confundi Heritage. aqui quem era. Aí tem a música Serei Luz, que teve o Tiaguinho também. Tiaguinho, essa é uma das poucas músicas que o Alexandre não participou assim. Na verdade, eles fizeram inspirado, né? O Alexandre, o Tiaguinho e o Feijão, aí mandaram para o Alexandre, ele gostou tanto que resolveu regravar. Mas isso é coisa rara, assim. Entendi. Vou logo deixar claro aqui, porque o que tem de gente que fala, pô, que fiz uma música, eu sou compositor, fiz uma música, acho que é a cara do Nat Roots, você mostra para o Alexandre. Eu falei, pô... Ele não... Nunca aconteceu isso. Eu falei, eu vou mostrar primeiro as minhas. Né? A fila é grande. A fila é grande. E depois desse, de 2019, veio o Good Vibration. O Good Vibration foi feito durante a pandemia, né? Volume 1. Volume 1, Volume 2 ainda não saiu. Vai sair. Boa pergunta. Boa pergunta, né? Porque, ficou ali volume 1, né? Vai ter que fazer volume 2 agora, né? Senão vai ficar um negócio estranho. Porque já tem tempo isso, né, cara? Já tem dois anos aí, pelo menos, isso, né? Essa turnê que a gente fez em 2017, 2018 e entrou em 2019, que foi o Índigo Cristal e o I Love, que seria quase um volume 2. Aí no final dela a gente gravou um DVD lá na Argentina.
Que também tá aí ouvindo no Spotify. Que lançou agora e era para ser lançado em 2020, aí quando veio a pandemia parou tudo. Então agora que está sendo lançado esse trabalho, mas foi muito bacana. Porque assim, diferente dos outros DVDs e disco ao vivo, a gente gravava o disco ao vivo e saía para a estrada. E aí na estrada ia mudando, né? Os arranjos vão mudando, as músicas vão mudando e tal. Esse não, esse as músicas tiveram mais de 2 anos assim de estrada, e então quando a banda chegou para gravar esse da Argentina já estava muito bem azeitada, né? assim, consolidada. A banda estava... E a gente ainda tinha vindo de uma turnê na Europa, que aí tem que fazer muitos shows em pouco tempo, né? Porque fazer o máximo de show em pouco tempo, porque manter aquela equipe grande, né? Sim, sim. Quantos músicos de palco tem ali, contando com back vocal? Ó, a gente hoje está com 11 no palco. Uau, e nessa época a gente estava com 13, porque a gente estava com um naipe de metais de 3, né? E 3 backing vocals. Então agora tá o quê? 3 Aí backing? 2 backing agora só, e o naipe tá só trompete e sax. Exato, entendi. Trompete e sax, então perdeu o gravão, né? O trombone. O sax o quê? É tenor? E aí tem o percurso, teclado, e agora a gente também, a parte de cordas que está interessante, porque no acústico, o Alexandre convidou o violonista João Ferreira, que é professor também da Escola de Música de Brasília, arranjador também, para fazer os arranjos de corda, né, de violão e tal. E o Alexandre gostou tanto, né, dos arranjos dele, dos trabalhos dele, que era para ele ficar só durante a turnê do acústico, mas aí ele gostou tanto, falou, não, João, vai continuar. João hoje em dia é o nosso diretor musical. E assim, aí a parte de corda tá bem rica, porque o Alexandre ele faz uma guitarra base, né, bem consistente, bem acorde sólida. Mais com um pestanão, assim? Faz aquele que a gente chama o tchaca, né? Tchaca. E a base do Alexandre é muito boa, muito firme, consistente. Aí me dá a liberdade de criação, de eu ficar mais solto, né, nos arranjos. Não preciso ficar tanto na parte rítmica. Mas aí agora tem a guitarra do Alexandre, a minha guitarra, e o João, ele tipo é um coringa, ele faz um violão de 12, às vezes faz um violão de nylon, e às vezes faz uma terceira guitarra. Então, foi bem interessante. Então o show teve ensaio aí, né? Tem bastante. Não é tipo, vamos... Porque tem muita banda que assim, nem se encontra mais, só se encontra para tocar. A gente, na verdade, ensaia no começo da turnê. Fica uma semana ensaiando, preparando o show. Aí montou o show, aí depois, durante a estrada, se precisa inserir uma música ou outra, a gente resolve na passagem de som mesmo e tal. Mas o esqueleto mesmo do show é nessa semana que antecede, né? Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.